Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando mais um Papo Espírita aqui na página do Lemana. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu não posso começar de outra forma a não ser agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês esta noite. Muito me alegra essa oportunidade que eu recebo com muita humildade para que nós possamos construir juntos, né, um conhecimento a partir da troca dos nossos conhecimentos individuais que ganham aí muito mais força na coletividade. Hoje nós recebemos como tema o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós uma coletânea de preces espíritas. Então nós vamos estar falando hoje sobre prece, vamos estar falando sobre pensamento e vamos também estar falando em transformação. Antes de nós começarmos, eu gostaria de ler uma mensagem que é de André Luiz, no livro Busca e Acharás, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele diz o seguinte, o nome da mensagem é Prece. Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busca e acharás. Não te rogamos assim tão só para que nos guie à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais. Quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizados nos adornos da virtude vazia, nem nos permitas caminhar sob os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade e serviço na edificação do teu reino de amor, hoje e sempre. E é com essa prece de André Luiz que nós iniciamos a nossa conversa de hoje. Quando a gente fala de prece, prece ela é uma invocação. E nós, quando nos recolhemos para orar, entramos em contato pelo pensamento, nos comunicando com um ser a quem nós nos dirigimos. Então eu estou invocando por pensamento alguém com quem eu quero me comunicar. Pode ser para pedir alguma coisa, e geralmente a gente mais pede do que agradece. Pode ser para que nós agradeçamos a alguma coisa, ou apenas para glorificar. Pode ser também que a gente faça essa invocação por nós mesmos, mas também por outras pessoas. Por pessoas que estejam vivas, ou também por pessoas que podem ter morrido. Mortos segundo a carne, porque não existe a morte. O poder da prece, ele está no pensamento. Olha que coisa bonita isso, né? E depende somente dele, do nosso pensamento. Não depende de nenhuma palavra, não depende de nenhum lugar ou momento para ser feito. Qualquer momento é momento, qualquer palavra que eu consiga exprimir os meus pensamentos, qualquer palavra é válida, tá? Então, toda parte, qualquer hora, a sós ou coletivamente. A prece, como a gente acabou de dizer, ela tem o seu valor conjugado no pensamento. Então, é impossível conjugar um pensamento qualquer que nós não compreendamos, certo? O que isso nos diz? Que não é a escolha de uma certa palavra, não é uma ordem padrão específica, não é um tipo de lugar determinado que vai fazer com que a minha prece seja mais ou menos forte, mais ou menos efetiva. E sim, como ela toca no meu coração. Ou seja, a gente precisa, ao fazer essa invocação, invocar com o pensamento e entrar em sintonia com os nossos sentimentos. Muitos de nós, ainda em evolução, oramos por um dever. Alguns outros até por obediência, né? Foram ensinados na infância de que você precisa orar um determinado número de vezes por dia
que você deve começar e terminar o seu dia com uma oração. E muitas vezes, dentro dessa rotina, dessa obrigação que é construída de se fazer uma oração, de se fazer uma prece, seja uma vez ou um determinado número de vezes, isso acaba gerando uma ação automática que muitas vezes a pessoa está orando sem prestar atenção nas palavras, pensando numa outra coisa, e aí você acaba falando palavras ao vento, porque aquilo não se conecta ao seu coração. Você não está num momento de reflexão, de meditação com seus sentimentos. E, consequentemente, você não vai tirar proveito daquele momento em que você tem de desfrutar com a espiritualidade. Eu trago aqui agora uma fala dos espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles dizem o seguinte: a forma da prece nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Ou seja, o objetivo da prece, o verdadeiro objetivo dela, é elevar a nossa alma a Deus. Existe uma diversidade infinita de fórmulas, de como orar, né, independente do credo, mas nenhuma diferença elas fazem. Não faz a diferença em como a gente crê na ação dessa oração. Não importa se são preces ou orações espíritas ou de qualquer outra crença religiosa. Deus aceita a todas as orações, desde que sejam sinceras, desde que falem ao coração. E aí, a gente se pergunta, tudo bem, a gente viu aqui que o pensamento é o grande poder, é o veículo dessa prece. Mas quais seriam as qualidades para uma prece forte, né? A gente sempre se preocupa se a minha prece está valendo. E aí os espíritos vão nos dizer que a qualidade principal da prece é que ela seja clara, simples, concisa. Numa palavra só, deve fazer refletir. De outro modo, não vai passar de ruído. Então a pessoa ela vai estar emitindo uma série de sons, ela vai estar reproduzindo uma série de palavras, mas ela vai estar distraída com seu pensamento em outro lugar, então ela vai estar produzindo apenas ruído e não orando. Nisso a gente tira que a prece, ela precisa nos falar ao Espírito. É como Paulo fala também no Evangelho, que é a condição essencial à prece. É aquele momento em que a gente se recolhe da correria do mundo, da nossa rotina, dos nossos afazeres, das nossas preocupações, e a gente se conecta com o plano espiritual, como a gente viu, seja para pedir força, para glorificar, para agradecer, e é como uma meditação, em que a gente vai abrir um canal de comunicação entre a espiritualidade amiga e nós, o que é muito benéfico para nós enquanto indivíduos encarnados, que vivemos num mundo de provas e de expiações, onde a gente olha para todo lado e a gente vê irmãos em sofrimento. Então, é um bálsamo que está às nossas mãos, a qualquer momento, a qualquer lugar, para que a gente possa recorrer a esse auxílio extra, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, ela reconhece como boas as preces de todos os cultos. Não existe distinção, né? Desde que ditas de coração e não apenas de lábios. Ao mesmo tempo, o Espiritismo não impõe nenhuma oração e nem vai reprovar nenhuma delas. Não existe, se a gente for procurar, nenhuma prescrição de uma fórmula absoluta da prece. A prece, ela precisa ter essa estrutura, você precisa seguir essas palavras, esses momentos, porque senão ela não é uma prece. Não existe essa fórmula, tá? E quando os espíritos nos dão alguns modelos, como a gente tem nesse capítulo 28 do Evangelho, eles nos passam apenas para fixar as ideias, né? Sobretudo para chamar também a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Quem já folheou o Evangelho nesse capítulo vai ver que antes de cada uma das orações, os espíritos trazem uma introdução com uma série de ensinamentos, né? Muito úteis, e uma série de referências para várias partes do Evangelho também. E aí, quando a gente tem essa coletânea, né,
essa coletânea de preces, ela é uma escolha que foi feita entre muitas orações que foram transcritas por espíritos no mundo inteiro, naquele momento da codificação do Espiritismo, né? E aqui no Evangelho, que é a nossa base para essas nossas conversas, Allan Kardec dividiu essas preces em 5 categorias, né? A primeira delas são as preces gerais. A segunda são as preces por aquele mesmo que ora. A terceira são as preces pelos vivos. A quarta, preces pelos mortos. A quinta e última, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. O tema da nossa noite de hoje, mais especificamente, é do item 2, da segunda parte. Está lá entre as preces por aquele mesmo que ora. E se refere às preces aos anjos guardiães, e aos espíritos protetores. Todos nós aqui, em algum momento da vida, a gente deve ter visto em desenho, filmes na televisão, aquela figura de linguagem muito comum, né, dos personagens, que eles têm em um ombro um anjo e no outro ombro o demônio, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Todos nós, independente de quem somos, temos ligados a nós, desde o momento do nosso nascimento, um espírito bom que nos toma sob a sua proteção, sob a sua responsabilidade. Esse bom espírito vai desempenhar junto de nós uma missão como a de um pai para um filho. Ele vai nos conduzir pelo caminho do bem e pelo caminho do progresso, através aí das tribulações da nossa vida, das nossas provações, né? E aí, esse espírito bom, ele vai receber diversos nomes, dependendo do credo, né? Anjo da guarda, espírito protetor, enfim, bom gênio. E aí sempre surge aquela curiosidade natural, né? Com relação ao nome. Qual é o nome do meu espírito bom, do meu espírito protetor? Quem ele é? Eu o conheço? De outras vidas? Qual é a nossa relação? E aí a espiritualidade tenta nos acalmar a ansiedade, dizendo que o nome do nosso espírito protetor pouco importa. Pode até ser que o nome dele não seja conhecido nesse planeta, né? A gente pode, portanto, dar qualquer nome que a gente quiser. A gente pode chamá-lo por um nome que a gente gosta, por um nome de alguém que a gente gosta, por um nome de alguma entidade que nós nos afeiçoamos. Pouco importa. O espírito protetor, como eu falei, ele vai se dedicar desde o nosso nascimento e muitas vezes chega a acompanhar a gente até na nossa vida espiritual depois da morte. E chega até a nos acompanhar, estar conosco de uma forma ou de outra em muitas existências corpóreas que a gente sabe que não passam de pequenas fases na nossa vida do espírito, né? Só que, como se não bastasse essa dádiva que Deus nos dá, que é encarnarmos nesse mundo de provas e expiações com um guia junto de nós, um guia que já passou por mais experiências, já se iluminou e vai poder nos dar uma luz diante das trevas, ele nos dá ainda mais reforço. Então, além do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, nós podemos contar também com espíritos protetores, né? O anjo guardião, ele é um espírito sempre superior a nós, que vai nos mostrar nos embates da vida o melhor caminho, o melhor pensar, o melhor sentir. É como se fosse um bom exemplo na nossa caminhada, né? E aí nós vamos ter também esse grupo de espíritos protetores, que embora sejam menos elevados do que esse anjo guardião, eles não são menos bons ou magnânimos. Estão também na nossa jornada evolutiva, né? E quem seriam esses espíritos protetores? Estão entre esses espíritos amigos nossos ou mesmo familiares. Pessoas até que nós não conhecemos na nossa encarnação atual, mas com que nós compartilhamos de existências anteriores. E por sua afeição, vão estar perto de nós, nos auxiliando, porque é do seu interesse que nós possamos tirar o melhor proveito da nossa encarnação, fazendo as melhores escolhas possíveis. E assim, eles vão sempre nos assistir com seus conselhos e, não raro, até mesmo intervindo nos atos da nossa vida.
E aí, como se não bastasse, nós ainda temos espíritos simpáticos que vão nos ligar, que vão se ligar a nós por uma certa analogia, por uma certa semelhança de gostos e de pendores. Então, olha só a nossa responsabilidade com relação ao tipo de espíritos simpáticos que nós estamos atraindo, né? Eles podem ser bons ou podem ser maus, conforme a natureza das inclinações nossas, que vão atraí-los. Então, cabe a nós termos essa ajuda extra de espíritos simpáticos benfazejos ou atrair para nós aqueles espíritos que se assemelham a nós nas nossas dificuldades e vão acabar dificultando ainda mais o nosso processo de aprendizado e a nossa evolução. E aí, como é que fica, né? Nós temos aí esse grande grupo de apoio que nunca nos deixa, e essa é uma mensagem que eu acho que é muito positiva, que naqueles momentos em que a gente se encontra em lugares mais sombrios dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a gente entender que nós nunca estamos sozinhos, que existe um grupo de espíritos que nos querem bem e que estão conosco, e que a gente só precisa se colocar numa posição de recebimento, de conexão com eles, para que a gente consiga ter acesso aos seus ensinamentos, aos seus conselhos e a essa fortaleza que eles, por estarem um pouquinho mais adiantados, acabam já adquirindo. E de que forma que a gente faz isso? Através da prece, do silenciar o coração e os pensamentos, de meditar, para que a gente saia do automático e a gente consiga entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, nos transpondo para o mundo imaterial, em que nós vamos conseguir encontrar, muitas vezes, aquelas mensagens que a gente tanto busca e que, às vezes, a gente não consegue enxergar, porque é tudo na natureza, é energia, é sintonia. Então, com quem nós estamos nos sintonizando, não é? Eu estou procurando respostas onde? Então, a prece vai ser uma ferramenta valiosa para que a gente consiga... eu costumo fazer sempre na minha cabeça uma analogia que é como se você estivesse se afogando, né? As ondas altas que vêm batendo contra a gente repetidas vezes são as atribulações da vida. E quando a gente consegue pegar ar, a gente sai, e a gente respira, enche o pulmão de ar, e a gente consegue aqueles minutos de lucidez, é isso que a prece faz por nós. E que coisa maravilhosa, né? Então, Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, coloca nas nossas vidas um anjo guardião como guia principal e superior, coloca espíritos protetores e familiares como guias secundários, para nos dar essa sustentação. No entanto, seria um erro nós acreditarmos que, forçosamente, uma vez que nós temos um anjo guardião, um bom gênio do nosso lado, nós teríamos que ter um mau gênio, né? Como eu falei, os maus espíritos, eles ocorrem voluntariamente, porque nós, seres humanos, ainda falíveis, né, a gente acaba deixando muitas portas abertas para que eles nos acessem, e aí, com essas portas abertas, esses convites, eles acabam conseguindo assumir um predomínio sobre nós, pela nossa fraqueza, pela nossa negligência. Então, somos nós, portanto, que os atraímos. E, consequentemente, acabamos sendo a primeira causa dessas misérias que vão nos afligindo na vida, né? Os espíritos falam isso. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Então, a gente precisa parar de usar aquela desculpa de que nós temos um bom gênio e um mau gênio, e que quando a gente se comporta errado, ou quando a gente falha, é culpa do mau gênio. A responsabilidade, ela é nossa, sempre. E se existem maus gênios, é porque nós estamos abrindo as portas para que eles consigam nos acessar e nos influenciar, né? Então, mais uma vez, eu bato na tecla, é a partir da nossa sintonia, com quem nós estamos nos sintonizando. Se eu estou me sintonizando numa faixa positiva, o meu espírito protetor, os meus espíritos protetores, vão conseguir me acessar, trazendo até mim uma mensagem de amor, de paz, que vai me dar segurança, vai me dar clareza, e não importa qual seja a tempestade, eu me sentirei seguro.
Agora, se eu estou me sintonizando com as trevas, aí eu dificulto essa comunicação com toda essa equipe espiritual que me é proporcionada por Deus na sua infinita misericórdia e que pode vir a me assistir. E aí, uma coisa que é muito importante da gente sempre ter a clareza é que a ação dos espíritos que nos querem bem, ela é sempre regulada de maneira que não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque se nós não tivéssemos responsabilidade pelo que nós pensamos e como nós agimos, nós não avançaríamos de maneira nenhuma na senda que temos que nos conduzir. Somos meros fantoches na vontade dos espíritos. E não é isso que Deus quer. Que vai nos conduzir até Deus, como espíritos perfectíveis que somos, para que a cada dia nós possamos amadurecer, aprendendo com os nossos próprios erros, entendendo como devemos pensar, sentir e agir por conta própria. Nós temos assistências, mas a caminhada, ela é nossa, as escolhas são nossas. É como naquele programa antigo do Silvio Santos, o Show do Milhão, né, em que você pode contar com a ajuda dos universitários. Eles vão estar lá para te ajudar. Mas na hora de escolher a resposta, a hora de assumir a responsabilidade diante dos seus atos, perante a justiça divina, isso somente você consegue se responsabilizar. Tá? Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vale o seu guia e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Ou seja, cabe a nós estarmos sempre nos reconectando com o nosso guia, com os nossos espíritos protetores, buscando essa força, principalmente em momentos tão desafiadores coletivamente como este que nós estamos vivendo, em que nós estamos numa realidade atípica que nos testa em diversos momentos, em que nós precisamos ter o equilíbrio suficiente para que a gente consiga acessar dentro de nós a paz, mesmo que pequena, que nós já conquistamos. Porque é dentro dessa paz que a gente vai conseguir acessar todas as outras ferramentas que nós conseguimos adquirir nas nossas existências anteriores e que nos serão úteis no nosso momento atual. Na turbulência, na agressividade, nós ficamos cegos, surdos, mudos e perdemos tudo que a gente construiu, toda a base que nós construímos. E aí, encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, eu faço uma reflexão que o Evangelho também nos traz, né? Como nós vimos aqui no comecinho da nossa conversa, não existe uma fórmula para a prece perfeita, não existem as palavras certas, o lugar certo ou a vestimenta. Todo lugar é lugar para se orar, você pode orar sozinho, pode orar em grupo, com as palavras que você conseguir exprimir, desde que aquilo toque o seu coração. E é aí que a gente entra num ponto delicado. Como está o nosso coração? É a única exigência que Deus nos faz. Que nós oremos baseados num coração que se esforça em ser um coração brando, humilde, pacífico. Como está o nosso coração? Como nós temos alimentado? Estamos alimentando o nosso coração de orgulho, de egoísmo? Não estamos perdoando o nosso irmão? Isso acaba envenenando o nosso coração. E aí, nós, ao orarmos, vamos estar falando palavras bonitas, esboçando sentimentos que não falam com o nosso coração e, consequentemente, estaremos fazendo apenas ruídos. Então, antes de orarmos, não podemos deixar de orar. A oração é importante e a gente precisa sempre poder orar e ter esse recurso. Mas que nós façamos, paralelamente, esse exercício da reforma íntima, tentando ser, no dia seguinte, melhores do que fomos no dia anterior. Olhando para a vida, não como uma inimiga que nos testa, que quer ver o nosso pior, que quer ver a nossa infelicidade, mas olhando com um olhar de amorosidade que entende que ao acordar, ao retornar para o corpo físico, nós estamos voltando para um dia que é infinito em oportunidades, uma página em branco, em que nós apagamos o passado e podemos recomeçar.
Então, que recomecemos a cada dia, sem termos medo do amanhã, construindo hoje o futuro que nós queremos, limpando o nosso coração. E é muito importante a gente sempre lembrar que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso guia moral, temos o nosso anjo guardião ao nosso lado e temos também a espiritualidade amiga. Para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, eu quero ler aqui uma das 3 referências que o Evangelho traz de oração para os espíritos guardiães. E aqui eu farei essa oração não só para o meu espírito guardião, mas para todos os nossos que aqui estamos ao vivo, para aqueles que também nos assistirão e se juntarão a nós posteriormente, para que eles estejam próximos de nós, nos trazendo esses ensinamentos e esses direcionamentos de que nós ainda tanto precisamos. Então, aqui no Evangelho diz o seguinte: meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, em nosso auxílio, quando nos acharmos em sofrimento, e que nos sustentem se desfalecermos. Faze, Senhor, que eles nos incutam fé, esperança e caridade, que sejam para nós um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre, todos nós, a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal. A fé que salva e o amor que consola. Mais uma vez, obrigado a todos. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço e nos vemos nas próximas conversas.